Bom, pessoal, então voltamos. Eu peço a compreensão de vocês. Eu acho que todo mundo já passou por alguns problemas, né, durante esse período remoto que nós passamos aí nos últimos 2 anos, praticamente. Então, a gente fez uma inversão aqui, exatamente para dar tempo também de corrigir outras ocorrências que houve aqui. Então, eu convido para a apresentação oral, o professor Paulo César Timossi, que vai falar sobre a interferência nas características de produção de soja por capim amargoso. Boa tarde a todos e todas. É uma satisfação imensa estar podendo participar do segundo WISPOM e também agradecemos a toda a comissão organizadora pelas excelentes contribuições que vem dando aí para a sociedade. Nós vamos abordar um pouco sobre interferência nas características de produção de soja por capim amargoso. Eu sou Paulo César Timossi, etial aí, porque são vários colaboradores e nós temos isso disponível também no resumo apresentado. Sou da Universidade Federal de Jataí, recém-criada no ano passado, ou retrasado, e coordenamos o laboratório de plantas daninhas. Bom, o nosso bate-papo aqui é em cima de algumas plantas daninhas de difícil controle em soja, e aí nós já temos buva, que é a principal, plantio direto, no buva, capim amargoso, é o momento, mas erva de Santa Luzia, trapoeraba, erva quente, espermacose verticillata e assim por diante. Nós temos várias, mas o nosso bate-papo hoje, eu trouxe algumas informações a respeito de capim amargoso, e aí eu já trago uma informação como esta, que mais vale uma boa imagem do que 1000 palavras, né? E isso é uma coisa constante, começou-se idealizado esse arranquio no momento lá da buva, mas atualmente nós temos aí também a questão do capim amargoso, hoje terrivelmente, e como vocês podem ver aí que onde se deixa passar, se for para tomar uma atitude desta, cuidado com cobras, animais peçonhentos, e mais nós vamos além. Não faça isso depois que as plantas floresceram, porque aí já vai multiplicar para o ano que vem, o outro ano, o outro ano, e o outro ano em seguida, como vai aumentando e tem feito um estardalhaço aí nas nossas áreas. Vocês podem observar bem mais ao fundo que já tem outra mancha. Isso, por enquanto, em algumas áreas se encontra reboleiro, mas com poucos anos se fecha tudo na área de soja. O nosso assunto de hoje, um levantamento que nós fizemos, foi tentando buscar informações desta realidade. Olha, aqui uma área bastante extensa, várias colhedoras, e foram fazendo, circundando, colhendo a soja, mas deixou essa área, que ficou para nós perfeita, para fazermos o nosso trabalho, ou trazer uma informação. Isso é realidade. Isso aqui se faz aplicação de herbicidas, pré-colheita ou para dessecação, para uniformização de colheita, e o capim amargoso está lá. Isso aqui ainda é uma informação de quando nós tínhamos ainda o paraquat, mas mesmo o paraquat não controla essas espécies. Esta, principalmente, o capim amargoso, digitário insulares. E aí, e quanto que isso interfere? Chega a interferir? Aí nós fizemos um trabalho onde adotamos aí coleta em áreas de 3x4, uma área bastante grande, com 4 repetições, onde nós fizemos aqui, estabelecemos para realizar uma estatística, para trazer algumas informações, utilizamos 4 repetições, e nós fizemos o seguinte: tratamento 1, ausência de toceira de capim amargoso por metro quadrado. Aí, nós selecionamos também, foi estabelecido como o experimento, o delineamento inteiramente casualizado, e nós fizemos com uma toceira de capim amargoso, 2 toceiras e 3 toceiras.
Vale salientar que essas toceiras, elas surgiram após as aplicações dos herbicidas de rotina, que se utilizam, os mais frequentes, numa soja RR, mas ficou, sobrou. É resistente? Creio que não, mas sim tolerante, como já foi abordado aí nas palestrantes anteriores, e muito bem abordado. Bom, fizemos um levantamento aí do estande de plantas, o estande final de plantas de soja, a inserção de primeira vagem, se interferiu ou não, o número de vagens por planta de soja, e também fizemos aí a questão da produtividade de grãos de soja, para ver se o que esta infestação, essa convivência ou esta interferência pode causar. Bom, aqui eu apresento um pouco da estatística para vocês, onde nós vimos que no stand não interferiu. Não interferiu por quê? Porque já estava formando aquele capim amargoso, ele refez, eles são toceiras perenizadas, então ele se refez logo após a semeadura e foi ficando. Não foi sendo controlado. Da mesma forma que nós temos aqui a inserção da primeira vagem. Opa! Nessa aqui, quando nós temos 3 toceiras de capim amargoso por metro quadrado, vocês têm ideia do que seria isso? Praticamente não tem espaço. Aí sim afetou a inserção da primeira vagem presente na planta. E o número de vagens? Olha, se for ver, não interferiu tanto no número de vagens. Só que, talvez uma falha, e eu deixo talvez uma dica para os próximos trabalhos nossos aqui, e vocês também, como for fazer, procurem avaliar também o número de grãos na vagem, porque eu tenho certeza que aqui seria uma maior dificuldade, o maior problema, onde nós vamos encontrar a diminuição. Olha na produtividade. No padrão, que nós chamamos aqui também de padrão, com 0 toceira de capim amargoso, não tinha capim amargoso. 3.483 quilos por hectare de grãos de soja. Mas, com uma toceira, já veio para 2.800. Com 2 toceiras, veio para 1.900 e 1.800. Isso representa melhor aqui, ó. Olha as perdas do que nós estamos falando, da presença e do problema que nós estamos enfrentando no plantio direto. Nós estamos aqui sediados no sudoeste goiano, mas isso é realidade não só do sudoeste goiano, é do centro-oeste, é do cerrado, de várias regiões. 18% de perda com uma toceira. Com 2 toceiras, 44%. Com 3 toceiras, 48%. Daqui para cá não mudou muito. Nem precisava. Porque com 2 toceiras para 3 toceiras por metro quadrado, eu duvido que se consegue realizar a colheita mecanizada. É mais um bate-papo, eu deixo para instigar o assunto. E nós já deixamos de bate-pronto, foi um trabalho realizado em cima de algo que já se encontrava, mas é uma informação que pouco se tem ainda a nível nacional, e muito importante, porque se fala muito da dificuldade do capim amargoso, isso e aquilo, mas sabe que dá prejuízo, mas não se sabia quanto. E também recomendo fazer isso para várias regiões a nível nacional, onde se cultiva a soja e também. Olha outra coisa bonita aqui de se ver. Do lado esquerdo, nós temos aqui a soja que conviveu com o capim amargoso. Olha a desuniformidade na maturação. E do lado direito, a soja onde não houve esta convivência com o capim amargoso. Por aqui nós vemos também que o problema, às vezes, não é nem tanto a interferência direta, e sim a indireta do capim amargoso nessa cultura. Paramos por aqui.
Agradeço a todos e aqui deixo aí um agradecimento também, uma parte da equipe, e venham visitar a nossa universidade. Estamos sediados no sudoeste goiano, e a Universidade Federal de Jataí, e retorno a palavra aí para o organizador. Muito obrigado. Obrigado, professor Paulo, parabéns pelo trabalho, parabéns pela equipe. Eu tenho algumas perguntas, eu estou conferindo aqui também no chat, mas aí em Jataí, né, no Goiás, está sendo comum essa falha de controle, e assim, vocês têm feito também trabalhos com, ou não é viável, né, pelo tamanho da torceira, mas tem feito também trabalhos com maior número de torceiras, por exemplo? Pronto. Daniel, com 3 torceiras, praticamente já fecha a área. É impressionante, né? Porque as torceiras já são grandes, elas apresentam um diâmetro ali de uma torceira de 30 centímetros, e é bastante elementar. Talvez uma torceira por metro quadrado já é um absurdo. Sim. É muita coisa. E aí a dificuldade é o manejar essa espécie. Não está sendo muito fácil, não. E tem muitas áreas que o pessoal vai perdendo um pouco a forma de controlar. Não sei se respondi. Não, respondeu sim. O professor Giliard também pergunta: parabéns ao Paulo pelo trabalho excelente, pela apresentação, excelente trabalho. Os cultivos de cultivares precoces e com menor índice de área foliar pode potencializar as perdas, considerando ainda cultivar de soja com diferentes arquiteturas de plantas? Acredito que sim. Porque, bom, enfim, acho que melhor explicando, acho que tem que ser pesquisado. Isso é um trabalho ainda que eu não vou conseguir responder com a cultivar que eu utilizei. Porque essas espécies, elas podem demorar, né, para trazer essa interferência, e a cultivar precoce é mais rápido. Então, foi uma informação que é ímpar, e no meu ponto de vista, porque fugiu de todos os controles e não é ainda resistente. Porque nós não temos muito ainda, embora todos falam, olha, é resistente, mas para mim são plantas tolerantes. Daniel? Perfeito, perfeito. Muito, muito esclarecedor. Eu ia te perguntar exatamente, mas eu acho que foi seu último slide, né, sobre se o ciclo tinha sido alterado. Eu vejo isso com grande frequência, né, em outras culturas. Quando a gente faz um trabalho com planta daninha, o ciclo altera, que é uma coisa muitas vezes que a gente deixa para lá. A gente avalia a produtividade, esquece do ciclo, e o ciclo 10 dias depois é um atraso muito grande, por exemplo, né? E eu vi que você mostra, né? Muito. Aquilo ali é... E outra, para a situação, é complicado. Não pode, né? Envolve herbicidas para uma dessecação pré-colheita, e esses herbicidas, hoje nós estamos vendo a dificuldade que está tendo. Está grande. Não, perfeito. Professor Paulo, muito obrigado, viu? E eu vou passar para a próxima apresentação. Nós que agradecemos e estamos aqui para continuar prestigiando as demais. Muito obrigado. Então, já vou chamar a terceira apresentação de hoje. Será feita pelo André Abraão Vacari, e ele vai falar sobre a fitossociologia de plantas daninhas em área de campo com suplementação luminosa.
Pessoal, boa tarde. Meu nome é André Abrão Vacari. Eu sou aluno da Universidade Federal de Uberlândia, do curso de Agronomia. E hoje vou falar um pouco para vocês sobre a fitossociologia de plantas daninhas em área de campo com suplementação luminosa. Hoje nós temos relatos de estudos da suplementação luminosa sobre as plantas desde a década de 70. Porém, esses estudos eles são feitos e eram feitos de uma escala bem reduzida, de maneira indoor. E hoje, em Monte Carmelo, Minas Gerais, o Grupo Fenili, eles são detentores dessa nova tecnologia, que é a suplementação luminosa via pivô de irrigação. Eles instalaram essas luzes artificiais ao decorrer dos lances do pivô, para imitar a luz solar e estimular a fotossíntese das plantas. Eles tiveram essa ideia com dois objetivos. O primeiro objetivo foi aumentar o fotoperíodo das plantas e o segundo, substituir e compensar a baixa demanda de luz natural. Hoje essa tecnologia é exclusiva brasileira, não tem outro no mundo. É exclusiva mineira, né, Monte Carmelitana. Esses painéis de LED eles são instalados a 4 metros de altura, nos fornece uma faixa iluminada de 4 metros de comprimento por 250 de largura. Aqui na fazenda de Monte Carmelo são 100 hectares e hoje já se tem estudos que essa tecnologia aumenta o rendimento de grãos de 40% a 70%. Sabendo disso, nós fizemos o seguinte questionamento: será que a suplementação luminosa ela influencia a população de plantas daninhas? Aparentemente, sim. Nós olhando a área sobre suplementação e comparando ela sem suplementação, as plantas daninhas eram maiores, muito mais vigorosas. E o outro questionamento que nós fizemos foi sobre a comunidade das plantas daninhas, né? O professor Marcelo ele deixou bem claro sobre a redução do banco de sementes, e nós sabemos hoje que um dos requisitos para a germinação é a luz. E essa luz, essa germinação requerida pela luz, ela é mediada por duas cromoproteínas, os fitocromos e os criptocromos. Os fitocromos, eles ficam responsáveis pela absorção do vermelho e vermelho intenso, o vermelho ativa e o vermelho intenso inativa, e os criptocromos, eles ficam reservados aí um pouco da absorção da luz verde e da luz azul, e responsável pelo alongamento de caule. Em parceria com o Grupo Fenili, né, para responder essas perguntas sobre as plantas daninhas e o pivô central de irrigação com suplementação luminosa, nós montamos um trabalho para avaliar a fitossociologia de plantas daninhas sobre a suplementação luminosa em áreas cultivadas com milho e soja. Nós montamos esse trabalho na fazenda do Grupo Fenili, dos nossos parceiros aqui em Monte Carmelo, Minas Gerais. Nós fizemos levantamentos fitossociológicos sobre os cultivos de soja e milho, com preparo de solo convencional, arado e grade. No dia do levantamento, a soja estava em V3 e o milho em V6. Nossa área amostral foi 0,16 hectares, e nós fizemos um lançamento 24 vezes do quadro de medida 0,9 por 0,2. Aleatoriamente, nós lançamos esse quadro. Essa imagem aqui à direita é só para ilustrar para vocês como nós definimos o experimento. Até aqui, o pivô ele chegava com a suplementação ligada e completava o seu ciclo com a suplementação desligada. Então, o que está em roxo aqui representa a nossa parcela sob a suplementação e em amarelo, sem a suplementação. Com isso, nós fizemos o levantamento fitossociológico de acordo com a metodologia de Müller, Dombois e Ellenberg de 1974. E hoje, nesse trabalho, eu trago para vocês dois resultados: o resultado de densidade e o índice de valor de importância. Nessa primeira tabela, foram as espécies que nós encontramos na área, chamando a atenção para 4 delas, porque nós comparamos as que nós encontramos em comum na área, com suplementação e sem suplementação: a trapoeraba, o botão de ouro, o joá de capote e o trevo azedo. Esse primeiro gráfico, ele nos mostra a densidade de plantas daninhas, onde os resultados são em plantas por metro quadrado, o que está em roxo com suplementação e o que está em laranja sem a suplementação. Começando pela trapoeraba, ela é uma fotoblástica indiferente, né? Germina com luz ou sem luz. Ela germinou e se perpetuou bem na área. A luz deu condições para ela, visto que essa planta daninha ela se reproduz tanto por sementes aéreas e por sementes subterrâneas.
O mesmo aconteceu aqui pelo botão de ouro, mas, porém ela é uma fotoblástica positiva. Já o trevo azedo, ele não se reproduz por semente, né, por pseudobulbos e por estolões. Nesse caso específico do joá de capote, nós fizemos um leve levantamento histórico e os cultivos que antecederam a nossa soja e nosso milho foram olerícolas. Então, o grande posicionamento de herbicidas aí no solo fez com que a população do joá de capote reduzisse. Esse segundo gráfico é o índice de valor de importância. Esses resultados estão em porcentagem. Eles nos mostram qual a planta daninha mais importante da área, do mesmo modo, em roxo com suplementação, em laranja sem a suplementação, dando destaque para o trevo azedo. Essa planta daninha foi a mais importante pelo somatório de fatores. O primeiro deles, o distúrbio que nós causamos no solo, né, arado e grade de forma convencional, e a suplementação. A suplementação ela dá condição para a planta daninha. Então, a planta daninha ficou super feliz debaixo do pivô com a água e com a suplementação luminosa. Com isso, nós concluímos que com suplementação luminosa em pivô central estimula a ocorrência de plantas daninhas em soja e milho, e que a suplementação luminosa aumenta a densidade de plantas daninhas em até 4 vezes. O índice de valor de importância das plantas daninhas foi maior com suplementação em até 84%. Pessoal, era isso que eu tinha para falar para vocês. Agradeço e parabenizo a organização do evento, à Universidade Federal de Uberlândia, ao CNPq pela Bolsa de Iniciação Científica, ao nosso parceiro Grupo FENILE, ao meu grupo de pesquisa de plantas daninhas da Universidade Federal de Uberlândia e ao meu orientador, professor Edson. Deixo meus contatos, caso alguém tenha alguma dúvida ou curiosidade, e fico à disposição. Obrigado. Parabéns, André, excelente trabalho, parabéns ao grupo. Esse seu trabalho, essas imagens viralizaram, né, o ano passado, acho que foi o ano passado retrasado, realmente um assunto bem interessante quando a gente traz para a nossa área também. Todo mundo está preocupado com a produção, né, da cultura, mas o que acontece com o mato? André, eu tenho uma pergunta aqui do professor Arthur. Ele te pergunta, você acha que esses valores de R estão mais ligados à diferença de germinação ou do próprio desenvolvimento das plantas daninhas? Ele avaliou essas diferenças? Você avaliou essas diferenças, no caso? Nós não avaliamos essa diferença de germinação, mas a nossa principal hipótese, que está para ser confirmada, é que a luz do pivô ela não estimula a germinação, porém ela dá condições para que a planta mãe das futuras plantas daninhas produzam mais sementes. Essa é a nossa principal hipótese, que nós vamos confirmar ela. Estamos para confirmar. Espero que eu tenha respondido, professor. Obrigado pela pergunta. Acho que sim. Uma outra pergunta. Fica muito claro que o mato mudou, né? Que teve uma alteração bem interessante, e por isso que é legal, né? Você está trabalhando com a biologia de planta daninha e realmente com a explicação fisiológica, né? Relacionado com o próprio crescimento da planta. E o manejo? O que vocês observaram pelo produtor? O manejo, ele mudou, ele aumentou, ficou mais caro, ficou mais barato? O que o produtor lá considerou, por enquanto, disso tudo, que eu imagino que foi um primeiro ano, vocês devem estar continuando com a pesquisa, né? Você me falou contra a parede, professor. Mas é porque eu observei que vocês também tinham um trabalho, né, sobre avaliação do controle. Você sabe alguma coisa sobre isso ou não? Sim. Esse trabalho, esse levantamento fitossociológico, ele é uma pequena parcela de um experimento grande, né? Nós posicionamos herbicida aí sobre a soja e sobre o milho. No primeiro momento, o que eu posso falar, assim, de confirmação é que os inibidores de fotossistema 2, né, que nós testamos aí com o milho e fluatrazina, nós fizemos um levantamento de fluorescência. Então, como que eu posso falar? O produtor que adotar esse método da via pivô de iluminação, ele vai ter que dobrar o seu cuidado com o herbicida, porque é possível que a luz ela seja um antídoto tanto para a planta intoxicada da soja, ou do milho, e como a planta daninha. Interessante. Isso vai da linha que eu achei realmente que você poderia trazer, que
realmente, se você está modificando a flora, né, de planta daninha, você também deve estar modificando algumas características dela, possivelmente exatamente pela mudança, né, de todo esse fotoperíodo disponível aí para ela. Então, bem interessante, meus parabéns pelo trabalho, viu? Deixa eu ver se chegou alguma pergunta. André, o Giliar também está enviando uma pergunta. Parabéns, André, excelente trabalho. Duas perguntas. Vocês não cogitam fazer uma avaliação mais ampla, numa área total do pivô, utilizando imagens aéreas? A Então, segunda, pode fazer, pode responder a primeira, eu te falo a segunda. eu mesmo montei, assim, junto com o vídeo, eu montei 435 experimentos, né, junto com o professor Edson, meu orientador. E motivação não falta, né? O que falta é o recurso mesmo, né? Então, querer a gente quer. Já falei para o professor Edson, eu falei, ó, vamos pôr experimento no campo, vamos fazer o levantamento, vamos pôr câmera em pivô. A gente vai dar continuidade, né? Só que é uma coisa que não, ele não parte, o sim não parte da gente, eu acredito. Não, perfeito. E a segunda, eu acho que você já até respondeu, o efeito dos herbicidas poderia ser alterado com a suplementação luminosa, né? E pelo jeito, você já tem observado alguma coisa, né? A nossa hipótese, ela precisa ser confirmada, e é o que eu tinha te falado, né? Para os inibidores de fotossistema 2, nós percebemos aí um retardo no controle, identificamos fluorescência, né? Porque essa luz, ela não dá fotossíntese líquida. Então, parabéns, viu? Muito interessante. Pelo jeito, chegou mais uma pergunta. Esse benefício pode ser limitante economicamente a essa nova tecnologia ou ganhos em produção compensam sempre? Benefício, entenda-se como o aumento do vigor das plantas daninhas, né? Então, como eu posso responder? Eu acredito que essa tecnologia ela tem potencial, mas eu acho que ela tem que vir com o boletim, não com uma receita de bolo. Se toda vez a gente visualizar a produção, uma hora esgota, né? O que a gente percebe aí com a evolução das plantas daninhas e herbicida. Então, ela tem potencial, acredito que aí o produtor vai ficar feliz com 40% a 70% as sacas a mais, porém, se ele já não dormir por causa da planta daninha, ele vai ter que ficar mais tempo ali acordado e acampando na lavoura para ver esses resultados acontecer. Mas eu acredito na tecnologia, sim. Tá certo, muito obrigado, viu, André? Parabéns aí, equipe, e já vou passar para o próximo palestrante, Obrigado. mas apresentador, né?
Então, boa noite a todos. Eu sou a Ana Carolina, sou aluna em agronomia pela Universidade Federal de Santa Catarina, campus Curitibanos. O meu trabalho é sobre ecologia da germinação e emergência da sussuaia, conduzido então pelo grupo de estudos em plantas daninhas, sob a orientação da professora doutora Nayara Guerra. Pode passar. Então, o nome científico da espécie é Elentophilus mollis. Ela pertence à família das Asteráceae. A sua disseminação nos meios de cultivo ocorre por sementes, e por se tratar de uma espécie perene, após o fechamento do ciclo da planta ocorre o rebrote. E um principal dos impactos que vem sendo observado com mais frequência é que ela é uma espécie que está sendo observada nos cultivos de soja, e seu alto potencial de rebrote acaba prejudicando as formas de manejo. E a maioria dos estudos conduzidos relacionado com estratégias de controle, e são poucos, né, estudos, não tem muita coisa disponível, e o foco, então, é estudo da biologia na germinação da espécie para auxiliar na tomada de decisão e qual controle deve ser adotado. Pode passar. Então, o objetivo principal partiu do estudo dos aspectos relacionados à germinação e emergência de Elentophilus mollis e auxiliar na tomada de decisão para facilitar o manejo dessa espécie. Pode passar. De material e métodos. Aqui vale ressaltar que as sementes foram coletadas a campo e não houve nenhuma quebra de dormência das mesmas. Foram 3 ensaios, 2, então, conduzidos em BOD com 4 repetições de Ingerbox, contendo 100 sementes cada um e o papel umedecido com água. Então, o primeiro ensaio foi com temperatura, onde o objetivo foi avaliar, então, o efeito da temperatura para se determinar a faixa ótima de germinação da espécie. As temperaturas foram 15, 20, 25, 30 e 35 graus, e o fotoperíodo constante de 12 horas. E o segundo ensaio foi com fotoperíodo, para avaliar o efeito na germinação, e a temperatura foi constante de 25 graus. Aqui a gente pode ver que foram 12 horas de luz, 12 horas de escuro, 24 horas de luz e 24 horas de escuro. Pode passar. E o terceiro ensaio, esse foi conduzido, então, na casa de vegetação, foi conduzido em bandejas, onde foi avaliado o efeito da profundidade em 0, meio, 1, 2, 4 e 6 centímetros na emergência. Então, foi colocado solo, com o auxílio da régua foi medido quanto faltava para completar o centímetro, foi riscado as linhas e alocado 100 sementes em cada linha, ou seja, cada bandeja tinha 4 repetições, com 100 sementes cada linha. Pode passar. Sobre os resultados, em temperatura, o que foi obteve, então, que 80%, na faixa de temperatura de 21 a 34%, a germinação foi superior a 80%, e sendo o máximo da germinação com 27 graus, que representa 94,1%, e o mínimo de germinação em 15%, que seria, então, 51,3%, esse, mesmo assim, é um valor ainda alto. Pode passar. Aqui na imagem, pode ser observado as figuras, né, de 20, 25 e 30, que há uma alta incidência de plantas, quando comparado com 15 graus e 35, que há um número reduzido na germinação. Pode passar. Sobre o fotoperíodo constante de
12 horas de luz e 12 de escuro, ele resultou na maior germinação, representando aí 92,8%. Enquanto 24 horas de luz, 62%, e escuro, 12%. Aqui na figura pode ser observado que teve bastante germinação na primeira, e na segunda já houve um número na terceira já houve um número bem reduzido. Pode passar. Quando a gente avaliou a profundidade, o aumento, então, da profundidade, ele resultou na redução da emergência. Quando pode ser observado no gráfico que a profundidade de 0 centímetros teve 60% de germinação, e isso, levando em consideração que é uma planta uma semente que não houve quebra de dormência, quando se trata de planta daninha, é algo muito significativo. E a profundidade de 2,5 centímetros já ocasionou a redução de menos de 10% de germinação. Isso é um ponto positivo, né? E quando 0 centímetros, aqui na figura pode ver que a linha está bem completa, né, na emergência, e em 2 centímetros há uma queda drástica nessa emergência. Pode passar. De conclusões, então pode-se concluir que a temperatura ótima na germinação da Helianthopholis mollis é 27 graus, e a maior germinação ocorre com o fotoperíodo de 12 horas, e quando as sementes são submetidas a maiores profundidades, ocorre redução significativa na emergência. Então, pode-se dizer que é uma espécie fotoblástica positiva, e uma vez que a baixa disponibilidade de luz e maiores profundidades pode reduzir a emergência e a infestação. Então, o enterrio dessa semente, juntamente com a palhada no solo, ele auxilia, né, na redução da emergência pela limitação da quantidade de luz que chega até essa semente. Isso seria uma estratégia de controle. Pode passar. Então, meu muito obrigada vai para os organizadores do evento e ao grupo de estudos de planta daninha. E esse é o meu contato. Seria isso. Obrigada. Muito obrigado, Ana Carolina. Finalmente, né, a gente conseguiu agora. Muito bom o trabalho. Meus parabéns para você, para o grupo, para a orientadora, viu? Muito bom. Eu gosto muito desse tipo de trabalho sobre a biologia, né, de planta daninha, que nos ajuda muito a conhecer isso. Ana Carolina, eu tenho uma pergunta. Você respondeu de certa maneira ainda superficial, mas eu acho que é interessante. Essa planta daninha, ela tem, vocês, apesar no estudo estar apresentando assim que não tinha tanta dormência, mas vocês acreditam que tenha, né, uma grande frequência de sementes dormentes no meio dos campos, aí onde vocês coletaram, ou não? Não, porque pelo que a gente conduziu de estudos, né, não foi feito quebra de dormência, teve uma boa germinação nas temperaturas que a gente testou. Não foi feito quebra de dormência. Não, perfeito. Então, assim, diante de ser uma espécie que aparenta não ter uma grande frequência, né, de sementes dormentes, vamos pensar assim, o que você recomenda, então? Eu sei que você já falou um pouco na sua conclusão, mas eu queria ouvir novamente você. O que você recomenda, então, para que o produtor consiga ter um bom controle dessa espécie? Eu acredito que estratégias ali no manejo do solo, como a própria movimentação do solo, fazer a movimentação com que a parte de cima, a parte de baixo vem para cima, assim consiga se esconder as sementes, e também o uso da palhada, né, no plantio direto, pode ser um ponto positivo. Isso quando se fala na emergência das sementes, né? Não, perfeito. E assim, eu estou te perguntando exatamente para a gente chegar aqui. Você então está falando que nós devemos adotar o plantio direto
o revolvimento do solo para controlar essa planta daninha. Uhum. Então, aí eu vou te perguntar, e eu acho que você já chegou até a falar a resposta também no início da sua apresentação. Onde ela está acontecendo, então? Se o plantio direto e o revolvimento do solo controlam ela, na teoria, pelo menos. Ela está acontecendo nas áreas de pastagem e também tem incidência no cultivo da soja, tanto que eu estou no estágio agora, a minha experiência aqui, mudou aqui, é que nas idas a campo, eu já encontrei ela na área de dessecação para a cultura da soja. Né? Não, Em bastante áreas eu já encontrei planta. Não, e você deixa claro também que um dos problemas é a rebrota dela, né? Então, Isso. realmente... E a maioria das plantas que eu encontrei é por rebrote. Não, que ela perfeito. fica o sistema radicular ali no solo. Né? Interessante. Mas parabéns, viu, pelo trabalho. Obrigada. Desculpa pelo Parabenizo a transtorno. todos. Não, não teve transtorno nenhum. Acontece, nós estamos num momento que é um pouco mais complicado mesmo. As tecnologias, elas nos deixam na mão mesmo. Fique tranquila, viu? Tá, muito E obrigada. muito obrigado. Tá bom, Passar para a obrigada. próxima apresentação, então. Tchau. Ok, Letícia? Boa tarde, meu nome é Letícia de Paula e nesta tarde eu irei abordar sobre o potencial de plantas de cobertura no manejo das infestantes em plantio de milho. Esse trabalho ele foi realizado sob a orientação da professora doutora Sônia Albertini. Bom, as principais causas da baixa produtividade no uso de cultivares, no cultivo de milho, é o uso de cultivares com baixo potencial produtivo, o manejo incorreto do solo, a incidência de plantas daninhas, pragas e doenças. E as plantas infestantes, elas são uma grande restrição à produção agrícola e, geralmente, os métodos utilizados no manejo dessas infestantes são métodos físicos e químicos. E as áreas agrícolas, elas se tornam dependentes, às vezes, de apenas um método de controle, que é o químico. Isso gera a resistência, que é um problema muito comum. E com a ampla utilização de herbicidas e de forma desregrada, as consequências ambientais podem ser negativas. Então, sempre são requeridos o desenvolvimento de métodos alternativos para o controle dessas espécies infestantes. E as plantas de cobertura, elas são uma alternativa viável, porque elas possuem matéria seca residual, elas evitam a incidência e o desenvolvimento dessas espécies infestantes, suprimem a germinação e o estabelecimento dessas espécies pelo bloqueio de luz, pela pressão mecânica, a competição por água, oxigênio e nutrientes. Então, com isso, o objetivo geral dessa pesquisa foi avaliar o desempenho de 4 coberturas vegetais no manejo de plantas infestantes na produção do milho. Para isso, o cultivo ele foi implantado na fazenda experimental da Universidade Federal do Amazonas e a cultivar de milho utilizada foi a BRS 1050 e os tratamentos consistiram em 4 espécies de cobertura, mucuna, feijão de porco, feijão calpi e braquiária, e mais um tratamento controle que consistia nas próprias espécies infestantes do local. Então, com 5 tratamentos e 4 blocos, que foi o delineamento usado
para esse experimento. Nós temos 20 unidades experimentais, nós tínhamos, e esse cultivo, ele foi observado, nesse experimento, ele foi conduzido em 2 ciclos de cultivo. E as espécies, elas foram semeadas na entrelinha do milho. Então, essas foram as espécies de cobertura utilizadas na área. A figura 3A é o feijão de porco, na figura 3B nós temos a braquiária, na figura 3C nós temos o feijão calpi, e na figura 3D nós temos a mucuna. Bom, quanto à massa seca e à produção, quanto à massa seca e à produção do milho, no primeiro e no segundo ciclo de cultivo, foram analisados, aos 25, 40, 55, 70 e 105 dias após a semeadura, foram coletadas as folhas como raízes para que se obtivesse a massa seca total dessas plantas. Elas foram secas a 70 graus em estufa de circulação forçada. E ao final dos ciclos, o número de espigas por planta e o número de grãos por espiga também foi mensurado para que a gente obtivesse a produção dessa área. E para a massa seca das plantas de cobertura, foram utilizados um amostrador de 0,12 metros quadrados. Os lançamentos foram nas entrelinhas do milho, e essa atividade ocorreu em coletas assim, com um intervalo de 15 dias, e a biomassa ela foi mensurada. Essas plantas foram colocadas em sacos de papel, secas a 70 graus, e a massa seca também foi obtida através de pesagem após a secagem em estufa de circulação forçada. Para a porcentagem de cobertura, nós utilizamos o método de transecção linear, utilizando uma corda de 2 metros, com marcações a cada 10 centímetros, e os transectos eles eram dispostos nas entrelinhas do cultivo de milho, e no primeiro e no segundo ciclo de cultivo, esses pontos foram contados, em plantas infestantes, solo e plantas de cobertura. Esses dados foram tabulados para que se obtivesse a porcentagem de cobertura do solo. E as análises foliares, de nitrogênio, fósforo e potássio, as coletas dessas folhas para o milho ocorriam no aparecimento da inflorescência, e para as plantas de cobertura nós definimos 2 períodos, aos 60 e 75 dias após a semeadura. Essas folhas eram lavadas, secas e moídas. Para o nitrogênio foliar, nós conduzimos essas amostras para um laboratório especializado, e para as análises de potássio foliar e fósforo foliar, essas amostras passaram por digestão seca, primeiramente, em mufla, a 150 graus por 3 horas, e para o potássio foliar, com os extratos obtidos por digestão via úmida, com auxílio de ácido clorídrico, as leituras eram realizadas no fotômetro, e para o fósforo, em espectrofotômetro. Essas leituras eram obtidas, foram realizados cálculos, e os dados foram tabulados. Com esses dados tabulados foram feitos testes de normalidade, testes de homogeneidade, as análises de variâncias. Com as médias analisadas, nós fizemos os testes de Tucker, e com o auxílio do programa estatístico R, as interações significativas passaram por análise de regressão, e a seleção da equação foi com base no teste F e no coeficiente de determinação dessas equações. Os gráficos e os cálculos dos parâmetros fitossociológicos foram realizados no Excel. Então, com isso, os resultados para a fitossociologia no primeiro levantamento realizado antes da implantação das espécies de cobertura foram que, na área experimental, haviam 429 indivíduos, distribuídos em 34 espécies, pertencentes a 17 famílias botânicas. E a família com maior número de indivíduos foi a família Forbiaceae, com 4 espécies, seguidas da família Poaceae, com 1 espécie. Mas eu também quero chamar a atenção para as espécies Digitaria sanguinalis e Mimosa pusca, que tiveram os maiores números de indivíduos. E já ao fim do experimento, com a implantação e o efeito dessas espécies de cobertura no solo, nós tivemos aí um total de 12 espécies presentes e um baixo número de indivíduos no fim do ciclo do milho, com destaque aí para Poaceae e Fabaceae, que tiveram ainda essas espécies, Digitaria sanguinalis e Mimosa pusca, com os maiores números de indivíduos,
porque essas espécies, elas apresentam alta produção de semente, né, e também alta capacidade de germinar em uma ampla gama de temperatura e luminosidade. As características químicas do solo também foram influenciadas pelos tratamentos. Nós vemos um aumento ali no pH, especificamente no tratamento de feijão de porco, aumento também na soma de bases, no cálcio, magnésio, potássio, redução na acidez trocável, aumento também na CTC efetiva e na CTC em pH 7, e também aumento na saturação de bases e diminuição na saturação por alumínio, em destaque aí o feijão de porco, também reduzindo drasticamente o teor, né, desse elemento tóxico às plantas. Bom, e nas figuras 4A e 4B, nós temos análise de regressão da massa seca total das plantas de milho, com as plantas de cobertura nas entrelinhas, aos 25, 40, 55, 70 e 105 dias após a semeadura, né, no primeiro e no segundo ciclo. Então, o que nós conseguimos perceber é um aumento exponencial da matéria seca nos primeiros períodos avaliados, ali até 70 dias após a semeadura, nós vimos um pico para feijão calpi, com essa linha pontilhada, né, verde, e também para feijão calpi, feijão de porco e braquiária. E também nós conseguimos perceber um ajuste linear para a mucuna, que é essa linha tracejada vermelha, representa nessa espécie, e aos 105 dias, nós vemos que as plantas de milho, elas tiveram ali uma desaceleração nesse acúmulo de massa seca, com tendência também a decréscimo. Já no segundo ciclo, que é a figura 4B, nós temos também maiores incrementos nos períodos iniciais, proporcionados por braquiária e por mucuna, né? E feijão de porco também. Também nós conseguimos perceber que essas plantas, elas também têm agressividade, alta velocidade de crescimento, elas também competem por água, luz e nutrientes, por isso que esses resultados foram obtidos. Na figura 5A e na figura 5B, nós também temos análise de regressão da massa seca das plantas de cobertura, aos 30, 45, 60 e 75 dias após a semeadura dessas espécies. E na figura 5A, que é o primeiro ciclo, nós percebemos acréscimos exponenciais na matéria seca a partir dos 60 dias, né, com incrementos maiores para feijão de porco, canavalhensiformes, né, e braquiária e também mucuna. E no segundo ciclo, na figura 5B, nós temos aí um maior teor de matéria seca para o feijão de porco e braquiária. Nos dois ciclos a gente consegue perceber que esses tratamentos, eles apresentaram, principalmente ali o tratamento controle, os menores teores de massa seca em comparação com essas espécies, que é representada aí pela linha azul. Quanto à porcentagem de cobertura do solo, nós percebemos comportamentos diferentes para as leguminosas, mas a gente vai destacar o desempenho da canavalha, que é o feijão de porco, que atingiu as porcentagens maiores que 70% aos 30 dias após a semeadura, nos dois ciclos de cultivo, que é o que a gente consegue perceber, que é uma espécie rústica, de rápido crescimento inicial e também com efeito supressor, né, sobre essas plantas infestantes. A braquiária, né, que é a gramínea que a gente trabalhou durante o experimento, também demonstrou rápido estabelecimento, sendo uma das espécies que mais cobriu o solo nos dois ciclos de cultivo, suprimindo aí mais de 90% as infestantes devido à sua facilidade de estabelecimento e sua alta produção de sementes. Então, nós concluímos com um trabalho que houve supressão das plantas infestantes pelas plantas de cobertura no cultivo de milho, e as plantas de cobertura do solo, elas incrementaram as propriedades químicas do solo, além de também aumentarem a massa seca total das plantas de milho, e a gente dá destaque para feijão de porco e braquiária, que apresentaram altas taxas de biomassa, né, seca, e também maiores porcentagens de cobertura no agrossistema estudado. E as plantas de cobertura também apresentaram, durante
os 2 ciclos de cultivo com concentrações de N foliar adequadas. Essas são as minhas referências. Eu agradeço ao IDCOM pela oportunidade, à Universidade Federal do Amazonas, que é a instituição que eu faço parte, ao PPG-ATR, que é o Programa de Pós-Graduação em Agronomia Tropical, em que eu sou aluna de doutorado, e a FAPEAM, que financiou a minha bolsa, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas, e a Sociedade Brasileira de Ciências das Plantas Daninhas pela oportunidade. Também agradeço a CAPES. Parabéns, Letícia. Viu? Que excelente trabalho, muito completo. É aquela coisa que a gente sempre vê num evento, né? É muito bom quando a gente vê um trabalho que traz tantas informações, que bacana. E, assim, para uma região super carente dessa nossa área, né? De todo esse tipo de avaliação, desde o manejo solo, relacionado com o controle de planta daninha. Que bacana. E uma pergunta, você está no doutorado, né, Letícia? Sim, agora sim, mas esse trabalho fez parte da minha dissertação do mestrado. Ah, que legal. Por que vocês trabalharam, eu fui para ver o incremento, né, também já estou tentando responder, por que vocês trabalharam com pH abaixo de 5, né, algumas condições ali? Na verdade, o pH da área já era bem baixo, porque os solos aqui da nossa região têm essa característica, né, de ter pH bem baixo, solos bem ácidos, e a gente conseguiu ver essa mudança por causa da quantidade de resultados que a gente tinha. Eu não consegui mostrar a primeira tabela, mas todo o pH de todos os tratamentos estava ali por volta de 4, né? E aí o feijão de porco, desculpa, conseguiu aumentar aí, né, o pH até 5. Você trabalhou com o solo na condição natural mesmo, de como você pegou, não teve... O preparo, no caso, você fez na mesma área, imagina um ano e o outro ano as parcelas no mesmo lugar, foi? Isso, no mesmo lugar. Para continuar mantendo, né, a melhoria das condições que você estava avaliando. Sim. Perfeito. Continua esse experimento? Agora a gente vai ter um projeto de iniciação científica na mesma área, com coberturas também, mas só com coberturas, não com plantios de milho. Não, com certeza você vai continuar vendo um ganho muito bom, né, na melhoria de todas as condições aí, somente as químicas aí do solo, que ele vem com problemas, né, é natural, e você vai ver ganhos agora com relação à produção da cultura, né, mas vai ficar bem mais claro, apesar que já dá para ver alguma coisa, e a mudança na flora da planta daninha, que é o que a gente está interessado aqui, com certeza também vai ficar bem mais claro. E qual que é a sua perspectiva diante de todos esses resultados? Qual que é a sua perspectiva hoje, se pudesse recomendar para o produtor? O que você falaria com ele? Com certeza eu recomendaria o feijão de porco e a braquiária, né? O produtor ter essas 2 opções, né, para manejar ali no solo e também controlar as espécies infestantes, porque são espécies que se estabelecem muito rápido, são fáceis de manejo, né? A gente consegue fazer roçagens e também se aproveitar desse poder residual que elas têm, né, devido a essa matéria seca que elas acumulam, também alteram as características químicas do solo, então é bastante vantajoso para o produtor, né, e é uma alternativa além do controle químico, né, que nós temos. Então, muito legal, meus parabéns pelo trabalho, viu? Parabenizo seu grupo, seus orientadores também. Muito obrigado. Então, pessoal, a gente termina, então, essa parte das apresentações orais do nosso evento, e a gente volta às 19 horas com mais palestras, e ao final do dia de hoje, com as premiações. Então, convido todo mundo a voltar às 19 horas. É bom que, pelo menos agora, nós temos meia hora, né? Daqui a pouco todo mundo volte, porque nós temos uma excelente programação para hoje à noite, com muitas informações ainda interessantes para nós. Muito obrigado, pessoal. Fiquem bem, até logo. Um abraço, turma.